Mas e aí? Você já ouviu falar de suplementação estratégica? Vamos lá para esse vídeo? Então, gente, esse vídeo aqui hoje que eu trago é para falar sobre a suplementação específica, né? Que, como eu falo, né, para os pacientes, é possível a gente fazer qualquer tratamento, né, para qualquer transtorno, né, psiquiátrico, né, com uma suplementação específica, né? Aliado ao canabidiol ou THC, né? Você realmente abre margem aí para a gente tratar diversas situações, né? E realmente faz sentido, né? Isso. E a gente é um caminho aí, né, que a gente toma aí até para a gente conseguir fazer o desmame de remédios controlados. Então, o que é o canabidiol e o THC, né, gente? O canabidiol, eles são, né, compostos encontrados na planta da cannabis, né, como a gente sabe, que interagem com os receptores que a gente tem no nosso sistema nervoso, né, e físico também, né, que é o sistema endocannabinoide, né. O canabidiol, né, é o não psicoativo, né, ele tem efeito terapêutico aí, né, principalmente quando a gente fala de relaxamento, né, de menos ansiedade, né, então a gente tem um efeito muito bom aí do canabidiol, né. O THC é a parte psicoativa, né, que dá, né, os efeitos psicoativos da planta, só que quando a gente vai usar, a gente usa quantidades bem baixas que não tem essa condição de fazer isso, né, de fazer a parte psicoativa dele. Vai ter a psicoatividade, mas ela é bem limitada. E ambos vão atuar aí no sistema nervoso, né, e de forma complementar. E aí, né, você tem várias aplicações, a gente sabe que é mais aplicações do que isso aqui, né, isso aqui é o básico, né, mas a gente sabe que o leque de possibilidades é muito elevado, né, a gente tem uma infinidade aí de situações, né, que aplicado a gente consegue ter um bom resultado, né? Talvez não resolver o problema, mas realmente amenizar, diminuir o sofrimento da pessoa, que é o que a gente mais procura, né? Independente remédio controlado, se não é um remédio natural. A gente sabe que é um remédio natural, mas devido às questões, né, sociais que a substância gera, e causou e causa ainda, né, você ainda tem esse certo preconceito, né? Mas realmente a gente sabe que tem um efeito muito positivo, né, e a gente tem que usar a nosso favor. Então, o canabidiol, né, você tem a epilepsia, que melhora bastante, né, dores, né, a ansiedade, a insônia é excelente, né, o Alzheimer, o Parkinson também tem bons resultados, né. A gente sabe que doenças neurodegenerativas vão ter um bom resultado, tá? E as outras que são doenças inflamatórias, como ansiedade e depressão, também vão diminuir, né, os sintomas, né, principalmente. Então, o THC ele vai servir bem para náusea, quimioterapia muito usado, né, para espasticidade muscular, né, para dor neuropática, né, para estimular o apetite, né, muito bom. Então, assim, você tem efeitos nos dois, né, e geralmente a gente usando combinado, você consegue ter um ganho dos dois lados, né, do estímulo e do relaxamento. Então, os estudos, né, você desde 2014, né, você começou a ter muito estudo no Brasil, né, e a pesquisa vão demonstrando, né, que você tem, assim, né, para crises de epilepsia, nos padrão ouro, né, é muito bom mesmo, principalmente aquela refratária que nada melhora, vai ter um bom resultado. Muito bom para fibromialgia, né, eu tenho pacientes que usam, né, e realmente, às vezes, antes, só com remédio controlado não estava resolvendo de uma forma constante, né, e aí com o uso a gente consegue realmente ter um bom resultado, os pacientes conseguem ficar sem dor, conseguem produzir, ter uma atividade boa, né, então é muito bom mesmo esse resultado, é um resultado incrível, né, que realmente só quando a gente ouve o depoimento das pessoas, né, que melhoram, a gente consegue, né, ver a grandeza que essa medicação tem. Então melhora os sintomas de ansiedade também, né? E com menos efeitos colaterais, que a gente sabe que os remédios antidepressivos causam, né? Às vezes tem uma situação muito absurda, a gente precisa usar, né? Mas não é para sempre, né? Então acho que esse é o caminho que, né, os médicos não exploram, né? Eles resolvem o seu problema, mas depois não querem retirar o remédio, né? Tentar fazer alguma coisa. Então esse eu acho que é o caminho que a gente tem que tentar seguir. Então, exemplos práticos, né? Uma idosa com insônia, né? Passou de 3 horas para 7 horas, né, de sono contínuo após 3 semanas usando o canabidiol, né? Então, realmente faz um efeito muito bom aí em aumentar o sono, melhorar o sono, né? Um efeito incrível, né? O paciente com dor crônica, né? Reduziu os opioides, né? Que seria os análogos da morfina, até em 70%, né? Após iniciar a terapia canabidiol e com THC, né? Para fibromialgia, você vê o paciente chegou num ponto, né? De tomar opioides, né? Que seria os análogos da morfina, que
que são os remédios extremamente fortes para dor, né, que você usa intra-hospitalar, né, mas a gente sabe que vende remédio na farmácia também, talvez menos potente, mas mesmo assim é um remédio que causa muita dependência, tá? Ele tem um efeito também psicológico, né? Então, às vezes você tem muito problema de dependência de opioide, né? Então é um problema grave também. Melhora a dor que aquela pessoa está sentindo e, ao mesmo tempo, vai tratar essa dependência de opioide que provavelmente essa pessoa que faz muito uso tem. Tá? Então, ajuda demais, gente. Ajuda demais mesmo. Isso aqui é para realmente dar uma vida melhor para a pessoa e a pessoa não ficar somente de remédio, principalmente remédio controlado. Aqui a gente não está falando de remédio, aqui é um fitoterápico, né? É um remédio natural, tá? Então, assim, você, né, já tira um monte de problemas que você poderia ter usando um remédio controlado. Criança com epilepsia, né, realmente apresentava muitas convulsões diárias, né, e aí reduziu até 90%, né, permitindo ela se desenvolver, né, você imagina uma criança de 8 anos passando por isso, né, realmente não tem como ela desenvolver melhor, né, e aí essa epilepsia é uma parada na vida dela, né, e isso é uma coisa muito triste, né, e o canabidiol, ele consegue realmente diminuir muito essas crises de epilepsia, então, realmente, se a criança tem epilepsia, ela precisa tomar canabidiol, porque ela vai conseguir reduzir a quantidade de remédio controlado que, infelizmente, ela tem que tomar, né? E melhorando bem, ela consegue, né, até reduzir também esses remédios. Então, agora, né, eu vou falar aqui uma parte de suplementação, né? Eu tenho muito vídeo aí de suplementação, né, já, e a gente tem que falar de suplementos, né? Por mais que o canabidiol e o THC eles vão tentar fazer o equilíbrio no nosso corpo, é importante a gente acelerar e também a gente sabe que tem micro e macronutrientes que são essenciais, né? Então, o ômega 3 é um óleo, né? É um macronutriente e é importantíssimo. Eu já fiz vídeo, não adianta, tem que falar de ômega 3, né? O ômega 3, ele é um agente anti-inflamatório, tá? Então, ele reduz qualquer inflamação do seu corpo, né? Desde acne até né, uma doença autoimune, né? Uma artrite, qualquer coisa que está inflamada no seu corpo vai melhorar com ômega 3, tá? Lembra, não é um efeito igual um anti-inflamatório convencional, né? Ele não vai atuar nem em 7 dias. É um uso aí de 2, 3 meses para você realmente ver uma boa diferença, mas é uma coisa natural, né? O ômega 3 é interessante, né? Porque como ele é um óleo, se você toma junto com o canabidiol, que também é óleo, né? Você melhora essa biodisponibilidade dele, né, no seu corpo. Então, o interessante é tomar o ômega 3 sempre junto aí com o óleo de canabidiol. A vitamina D, né? Ela realmente otimiza os receptores do canabidiol, né? E potencializa os efeitos neuroprotetores. Então, a vitamina D também tem interação aí, né, com o canabidiol, fazendo aí, potencializando os efeitos, né? Principalmente os efeitos neuroprotetores. Então é muito bom, gente. A vitamina D tem que estar alta, né? Esses exames que a gente tá. Vou falar isso aqui de novo, mas essas referências são referências de média da população. A população média, assim, não significa que tá bom, né? Ah, de 30 a 100 a vitamina D, ou de 20 a 100. Se tá 20, não significa que tá bom, gente. Significa que tá o mais baixo possível no valor populacional. Não significa que tá bom, tá? Então tem que aumentar esse valor mesmo. Magnésio, né? Ele melhora a absorção, né, do canabidiol THC e reduz também a tolerância dos canabinoides, que a tolerância seria você perder efeito, né? Então o magnésio mantém aquele efeito ali ainda contínuo, né? Então é muito bom também. E os probióticos também, que favorecem a metabolização e melhora efeitos também terapêuticos. Tá? Então é importantíssimo ter esses aí. Tá? A gente tem a vitamina B12 também, que é fundamental, né? Um monte de coisa aí que pode ter faltado aí, mas depende muito do exame do paciente, né? Então é uma coisa muito individualizada. Cuidado com alguns efeitos colaterais que pode ter do canabidiol, né? Pode alterar, essas alterações medicamentosas uma, né? Mais na questão do anticonvulsivo, né? Pode ter realmente uma medicação que pode ter que ajustar, né? Então, realmente isso é verdade. Mas a maioria das outras não tem problema, tá? Você tomar junto com alguma medicação controlada, né? Na verdade, o intuito é estar junto mesmo para você conseguir reduzir esse remédio, tá? Então, faz parte você usar junto. Pode ter alteração de apetite, né? Pode ter ganho de apetite se tiver uma quantidade alta de THC, se você tiver mais propensão a ganho de apetite. Então, lógico, o THC vai ser usado mais mais alto, principalmente. Você vai usar ele mais num contexto, né, de redução de apetite, né, de necessidade de estímulo para aquela pessoa que não consegue ser estimulada. Então, o aumento de apetite é uma consequência desse estímulo. Boca seca pode acontecer, sonolência e fadiga, né, mas no começo mesmo, né, se você conseguir
começar com uma dosagem baixa e ir aumentando gradualmente, você não vai sentir nenhum desses efeitos aqui, eu posso garantir. Então é importante, né? Deve ser realmente tratado com o médico, né? Se, melhor ainda, um especialista, né? Porque entenda, né, essa quantidade, essa questão de dose, né? Para que possa te orientar da melhor forma possível. E aí, né, gente, isso abre portas pra gente, né? São novos caminhos que a gente tem terapêuticos que não são somente de remédio controlado. Remédio controlado, como eu falei, é importante, né? Principalmente se você já está tomando, não pode parar nunca, né? Não pode interromper. Talvez tenha algum médico que tem que ter um olhar melhor pela sua medicação, se está correto, os horários, que eu às vezes eu tenho muito paciente com horário errado e, na verdade, tá tomando no horário errado os medicamentos e às vezes está tendo problema por causa disso. Depois que a gente ajusta, resolve. Mas, assim, o remédio, ele tá resolvendo os sintomas, né? Ele não tá resolvendo a causa. Então, investigar, né? Fazer exames, né? Investigar se você tem, por exemplo, uma dosagem baixa de alguma vitamina, né? Isso vai fazer diferença se a gente repor e, na verdade, botar no nível alto, né? Aí vai fazer uma boa diferença e a gente consegue, né, fazer essa redução desses remédios, né? Então, a medicina, né, ela tem que ser personalizada, né? Tem que ser individual, né? De acordo com o perfil até genético, né? Endocannabinoide de cada indivíduo, né? Para você fazer a dose mais precisa e composições exclusivas. Isso é a questão do exame de sangue, né? Você pegar um exame de sangue e analisar ele bem ali, ver o que dá para melhorar nesse exame, né? Então é importantíssimo fazer isso, né? Isso dá uma esperança renovada às pessoas, né? Que tem que ficar tomando remédio pro resto da vida, né? Já ouviram muito isso, né? Eu discordo, tá, veemente dessa regra, mas como eu discordo que você não tem que tomar remédio pro resto da vida, eu também discordo que você não deve abandonar um tratamento, tá? Isso tem que ser feito com uma calma de monge, né? Eu sei que é difícil, às vezes a pessoa já tá bem, eu quero parar logo, eu quero suspender. Não, nunca faça isso, nunca suspenda nenhum remédio, né? Tem que fazer desmame, tá? É importantíssimo fazer desmame para você não ter problema. Então, a ideia do desmame é realmente a gente conseguir reduzir dosagens, né? De fazer dosagens cada vez menores e se possível, né? Colocar essa suplementação que eu tenho certeza que vai deixar você cada vez melhor. Tá bom, gente? Então, o que eu queria falar nesse vídeo é isso, né? Se inscreve aí no canal, dá essa força. Dá muito trabalho fazer esse vídeo. Curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que você acha que pode ver esse vídeo, né? Que só tá tomando remédio, acha que tá resolvido, né? É uma coisa que só tomar remédio acabou. Tem mais coisa para fazer, tem mais coisa para melhorar, né? É possível melhorar, é possível ter uma vida cada vez mais saudável com menos remédios, que é isso que eu acho que o psiquiatra, né, moderno aí, ele precisa correr atrás da pessoa tome menos remédio, não mais, porque se você começa a botar remédio, a tendência, né, é botar cada vez mais, né? E se a pessoa não entender que o remédio está resolvendo só o sintoma, né, e não a causa, ela nunca vai deixar de tomar. Então é importantíssimo a gente orientar bem, né, fazer todas essas avaliações, fazer todas essas modificações, que uma hora realmente a pessoa vai ficar muito bem e a gente vai ter condições totais de fazer um desmame seguro, né, e a pessoa ficar bem aí pro resto da vida. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar. Tudo de bom para vocês, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.